Weber Luiz Parreira, ele que é o presidente da Comissão Provisória do PT, é o nosso convidado de hoje. Weber, boa noite, tudo bem? Boa noite, Serginho, tudo bem? Primeiramente, Weber, você assumiu o ano passado a presidência do PT, né? E nós temos escutado que você é pré-candidato a prefeito aqui da cidade. Procede essa informação, Weber? Procede, sim. Eu fui convidado a assumir a Comissão Provisória do PT em Orlândia, devido à destituição do diretório que tinha. E eu fiz questão de, uma condição de eu assumir essa comissão provisória foi montar um projeto, tanto para o PT na cidade de Orlândia, que eu acho muito importante, quanto para a cidade de Orlândia, que é fundamental. Nesse projeto consistia em a gente trabalhar candidaturas a vereadores que sejam representativas em toda a cidade, em todos os segmentos da sociedade, e fechamos isso perfeitamente. Aí o próximo passo seria as conversações para a prefeitura na cidade de Orlândia. E o PT tem nesse projeto, ele almeja a cadeira do executivo. Então eu coloquei o meu nome à disposição, eu estou a serviço do PT, porque eu estando a serviço do PT, eu tenho condições, eu tenho certeza que eu tenho mais condições de ajudar a cidade de Orlândia, que é o propósito, deve ser o propósito de todos os, não só dos políticos, mas de todos os munícipes. Weber, nós temos um quadro, eu diria que inédito aqui na cidade, nesta eleição, que é o grande número de pré-candidatos a prefeito, né? Nós temos aí 6, 7 pessoas já declararam, políticos, né, já que declararam que são pré-candidatos a prefeito. Você acredita nesse grande número? Primeiro, eu acho excelente isso. A pleno exercício da democracia, isso é ótimo. O efetivar ou não dessas 7 candidaturas vai depender muito das conversações que esses partidos têm entre si, para lá na frente objetivar um projeto que seja o ideal para a cidade. Se chegar a um acordo nesse sentido, eu acredito que exista aí a fusão de 1 ou 2, mas eu acredito que nós vamos ter um recorde de candidatos nessa eleição. Apesar da sua declaração de ser um pré-candidato, Weber, se por algum motivo você desistir dessa candidatura, existe algum outro político, algum candidato que você tem uma afinidade, que você tem uma simpatia, que você poderia apoiá-lo? Olha, eu tenho conversado, eu me propus, como presidente de partido, a conversar com todos os partidos da base aliada, ou aqueles partidos que a gente pode ou não fazer coligação. E eu tenho feito esse trabalho. Dentro do PT, eu sou um dos pré-candidatos a prefeito. Pode ter mais pessoas interessadas almejando essa posição dentro do partido. E isso, com certeza, eu vou trabalhar. Se tiver uma outra pessoa que também queira e o partido optar por essa pessoa, a minha função é levar o partido, o PT, Partido dos Trabalhadores de Orlândia, unidos até a eleição. Então, eu acho que a partir do momento que nós estivermos unidos, em volta, envolvendo, abraçando uma candidatura do PT, com certeza, ou compondo com outra chapa, que eu acredito um pouco mais difícil devido ao propósito do partido dentro da cidade de Orlândia, o importante é nós estarmos unidos em volta de um objetivo, que é a eleição agora de 2012, dentro da eleição de 2012, um projeto de trabalho para os 4 anos seguintes, tentando recursos para a cidade de Orlândia, trazendo formas de trabalho diferentes. Nós vemos hoje pessoas vêm de cima para baixo um orçamento, olha, isso aqui é engessado. Na minha concepção, nós temos, claro, devido à lei, nós temos aquela parte engessada do orçamento, mas tem coisas que a gente pode discutir com a população. Então, isso é muito importante. Às vezes eu acho que aquela parcela daquele local da população, aquela faixa da cidade, precisa de algo, mas na concepção dos moradores daquele local é mais importante uma outra coisa. Então, isso é maneira de governar.
maneira de lidar com as pessoas. Então isso dá respeito, traz condições, traz aproximação o poder público do munícipe. Que quanto mais diminuir essa distância entre eles, melhor é a administração, mais democrática, mais ela atende os anseios da cidade. Weber, e já existe alguma ideia de quem seria o seu vice nesse caso? Não, eu não tenho. Nós estamos trabalhando, estamos conversando. No momento, a chapa para prefeito, nós estamos trabalhando na chapa para prefeito, e o propósito é exatamente esse, é levar a chapa de prefeito. Eu tenho feito relatórios para a direção do partido, que foi me solicitado isso, faço questão de relatar o trabalho que nós estamos fazendo aqui, e amanhã, na sexta-feira, eu vou estar com o presidente do diretório estadual do PT de São Paulo, Edinho Silva, em Araraquara. Eu vou estar passando esse posicionamento para ele, eu vou estar passando todas as minhas concepções e todas as minhas impressões do que eu vi nesse processo de conversação que eu passei, e aí, em conjunto com a direção do partido estadual e com os anseios do partido local, nós vamos definir o que nós vamos fazer. Weber, daria para citar algum partido ou alguns partidos aqui da cidade que teriam uma identidade maior com a filosofia do PT aqui na cidade? Olha, eu avalio o projeto. A pessoa, o partido, ele tem um projeto para a cidade, ele tem uma conduta de trabalho para a cidade. Então, se esse projeto se aproximar com o do PT, ele se aproxima com a gente também. Então, fica mais fácil uma conversação, fica mais fácil um entendimento. Não tem como eu chegar e propor um projeto de não ao aborto e me aliar a uma pessoa que é a favor do aborto. E não existe essa condição. Então, a gente procura analisar projetos. Cada partido tem o seu estatuto, sua forma de trabalhar, as suas pessoas na direção, os seus filiados que lutam por ele, que o defendem. E dentro disso daí, as pessoas têm que sentar e ver qual que é o melhor projeto. O que cada partido pode fazer de melhor para a cidade. E quanto mais representação a cidade tiver dentro do seu quadro político, melhor para a cidade. Mais recursos, mais visibilidade ela vai ter. E isso é favorável para a cidade, isso favorece a cidade e a condução dos trabalhos do prefeito, que não tem como trabalhar sozinho. A melhor qualidade de um prefeito é ele ter a condição e a humildade de agregar pessoas competentes e de confiança para trabalhar junto com ele. E aí você pode chegar para ele e falar, mas não é honestidade? Não, honestidade, capacidade administrativa, respeito com as pessoas é obrigação. Então, a obrigação todos têm que ter. Agora, a condição especial, aquele toque que vai fazer o diferencial da pessoa lá na frente, vai fazer o diferencial num conjunto de trabalho, é exatamente a condição que aquela pessoa tenha a capacidade de agregar pessoas junto com ele para um objetivo que é o bem maior da população. E isso, independente de ser político ou não, todas as pessoas que têm uma condição de formar opinião, de estar orientando, de estar levando a sua ideia que faça para o bem, ela tem a obrigação de fazê-lo. No seu caso, você tem um site, você está divulgando, você está abrindo esse espaço, você está fazendo a sua parcela de participação, você está tendo a sua parcela de participação nisso daí. Nesse processo todo, é muito importante isso daí. E esse processo não pode parar após o dia 7 de outubro. Ele tem que ser um processo continuado. Por isso que tem que existir essa aproximação. É o jeito PT de governar. Uma aproximação junto com o povo, daquelas pessoas que precisam.
realmente de uma boa administração. Você citou aí trabalho do prefeito. Eu queria aproveitar e perguntar como é que você avalia o trabalho do prefeito atual, Rodolfo? A avaliação do trabalho dele vai ser feita agora, dia 7 de outubro. A população vai fazer essa avaliação. Na minha concepção, pelo que eu acompanho desse trabalho, a educação vai muito bem. Tem algumas falhas, tem, claro. Pessoas são humanos, têm defeitos, têm qualidades. E o que diferencia uma pessoa da outra é a facilidade, é a determinação dela em reparar os seus erros. Se errou, normal, somos seres humanos, vamos dar a volta por cima, todo mundo abraçar e vamos resolver a situação. Na condição do prefeito, ele está trabalhando, eu acredito que tenha feito o melhor na condição dele de trabalho, mas é uma forma de trabalho. A minha forma de trabalho, a forma do PT trabalhar e o que ele espera de mim ou de quem for representar o PT na cidade de Orlândia é outra. A lei ficha limpa, como é que você está avaliando, como é que está vendo essa lei? Olha, quando a pessoa ela não tem o discernimento, uma população, o 100% da população não tem o discernimento de fazer o que é correto, existe a obrigatoriedade de alguém determinar que seja feito daquela forma. 99% da população sabe que é errado matar, mas 1% mata. Então, da mesma forma, na política, todo mundo sabe o que é errado fazer, mas algumas pessoas teimam e fazem. Para isso foi criada a ficha limpa, para inibir que pessoas desse tipo caiam na política, que entrem na política, que usufruam da bondade, da inocência, ou até da boa vontade, que é a palavra exata, da boa vontade do povo, e numa intenção populista, o coloquem na cadeira de prefeito, ou de qualquer cargo no executivo. É muito importante que aquela pessoa que esteja gerindo os nossos recursos, que seja uma pessoa honesta, que seja uma pessoa com qualidades. E aí cai lá atrás no que eu falei, nas obrigações. Ser honesto, ter uma boa gestão de recurso e de administrativa é obrigação. Isso é obrigação. Não deve ser colocado como qualidade para ninguém. Vamos sair um pouquinho agora do contexto PT e como político agora. Nós temos escutado algumas conversações pela cidade de que o ex-prefeito Pedro Burdim faria uma união com a atual vice-prefeita, a doutora Flávia, para pleitear aí essa cadeira da prefeitura, para disputar as eleições. Você vê possibilidades dessa união? Como você citou no início da entrevista, existem um número recorde de interessados na cadeira de prefeito e se lançando pré-candidato a prefeito. Até onde eu sei, o senhor Pedro Burdim é um pré-candidato a prefeito, a doutora Flávia também é uma pré-candidata a prefeito, assim como eu sou um pré-candidato a prefeito, coloquei meu nome à disposição do meu partido. Então, no momento, eu não vejo possibilidades. É lógico que existe uma conversação entre as pessoas, mesmo porque, para trocar informações, ver que, olha, poxa vida, a sua ideia é essa, a minha é essa, então vamos melhorar a minha ideia, ou você melhora a tua com aquilo que eu estou te passando. Isso é uma coisa importante. A união de várias colocações, vários pensamentos, é que vai aperfeiçoando uma ideia. É que leva aquele pensamento a ser uma grande ideia e aquela uma ideia, sim, depende de uma pessoa transformar aquilo em ação. Você abriria mão desse seu projeto, dessa sua candidatura a prefeito, se você ver possibilidades de algum resultado positivo para a cidade? Eu estou à disposição da cidade. Eu vi vários projetos
nessas várias conversas que eu tive com todos os partidos que me chamaram para conversar. Eu, como presidente de partido, eu não pude e nem vou, de forma nenhuma, me abster de conversar com uma pessoa. Eu estou conversando. Amanhã ou depois, se isso aí lá na frente der um casamento, aí casamento a gente coloca uma aliança e a gente honra aquele compromisso para o resto da vida. Mas no momento eu estou conversando, é o período de conversação. Durante esse período, eu não achei nenhum projeto melhor do que o PT. Eu achei alguns projetos semelhantes, que aí aproximam a gente dessas pessoas, mas melhor nenhum. Ok, muito obrigado, Weber, e fique à vontade então para as suas considerações finais. Eu queria agradecer, Serginho, a oportunidade de estar podendo falar aqui. A gente é uma pessoa de comunicação, às vezes a gente pode dar uma entrevista no rádio, no jornal, mas o alcance da internet não tem como você mensurar. Então, é muito importante esse teu trabalho. Como eu falei para você, cada pessoa ela não pode deixar de fazer a sua parcela de contribuição para a melhoria da cidade. Então, se cada um fizer um pouquinho, a cidade vai melhorar em muito. Agora, se cada um só acusar o outro do que ele não está fazendo ou deixou de fazer ou o que ele poderia ter feito, aí nós não vamos sair do lugar. Eu me coloquei à disposição da cidade. Espero, no dia 8 de outubro, comemorar com os meus colegas de partido e aqueles que vierem a se coligar. A gente espera comemorar uma vitória nas eleições, é para isso que nós vamos trabalhar. Nós já recebemos respaldo de trabalho para a próxima gestão, tanto de amigos, deputados federal e estadual. Então nós vamos ser ouvidos, nós vamos ter participação, nós vamos ter a condição de entregar as nossas reivindicações, os nossos desejos para a classe política que decide as verbas. Para exemplificar, nós temos exemplo de uma cidade próxima aqui, que recebeu uma verba do PT de 5 milhões, do deputado Arlindo Chinaglia. Ele destinou uma verba para 5 milhões. O prefeito de Batatais falou assim: olha, eu estou pedindo, nós precisamos fazer um projeto, não, vamos correr atrás, vamos liberar, vamos atrás disso daí, é bom para a população, é necessário para a cidade, vamos correr atrás. Todo e qualquer recurso que possa ser disponibilizado para aquela localidade, para aquela cidade, a gente tem que correr atrás, é nossa obrigação. Nós não podemos abdicar desse direito nosso, apesar de que o dinheiro que está lá em cima e que depois é revertido para a gente trabalhar é nosso. E é para isso que eu me estou disponibilizando, é para isso que eu estou me colocando à disposição, para trabalhar. Se quiserem o meu trabalho, eu acredito que o pouquinho que eu puder fazer, ou o máximo que eu puder fazer, ou muito que eu puder fazer, vai ser para o bem da coletividade. E eu me coloco sempre à disposição. Espero continuar atendendo os anseios do meu partido, que me passou um projeto para seguir, eu estou seguindo, e lá na frente ter a confiança da população com o seu voto. Eu agradeço. Mais uma vez obrigado. Nós ouvimos, portanto, o Weber Luiz Parreira, ele que é o presidente da Comissão Provisória do PT e também pré-candidato a prefeito aqui da cidade.